Pessoal, neste módulo nós vamos estar vendo o projeto de placa de circuito impresso, mas nós vamos começar assim, dando uma visão geral, passo a passo, como é que nasce, qual é a origem, né? Começando pelo esquema elétrico, a captura do esquema elétrico, as informações dos componentes, informações de footprint que estão em cada um deles, né? Cada símbolo, um símbolo ele representa, ele tem um encapsulamento mecânico, né? Como que é um símbolo só pode ter vários encapsulamentos. A gente vai ver como que isso é colocado no esquemático, como são essa questão de atributos. Depois, o footprint, como que você cria o footprint para cada tipo de componente, de onde vem essas informações, quais são alguns softwares, ferramentas que a gente usa, né? A estrutura de um furo PTH, essas questões das ilhas, como que a gente define máscara de solda, como define a ilha, o furo, tamanho de furo, tolerância de furo, espaçamentos de máscara entre, né, é, que temos que ter, ou um pé de SMD, a pasta de solda, a máscara de solda, a ilha de solda, como é que a gente define, qual é a norma que determina isso daí, né? Um empacotamento do esquema elétrico, como que a gente faz para garantir que cada símbolo que está representado aqui, ele tem o seu equivalente, o footprint, né? Depois nós vamos estar vendo também essa questão de posicionamento, mas posicionamento baseado em norma ou sugestão, como é que a norma IPC recomenda, baseado em processo de solda onda, que é o que mais dá trabalho, né? Para solda por revisão nem tanto, mas solda onda tem sim uma orientação. Como é que a gente distribui o componente na placa, quais são as dicas em função do processo, né? Em função se for uma placa dupla face, se for face simples, como é que a gente determina a largura das trilhas, vamos dar uma geral sobre laminados, quais os tipos de laminados, qual é o processo que ele é mais usado, né? Não só o FR4, mas o FR1, o 101, o 103, o FR1, alguns polimida de flexível, tudo isso nós vamos estar vendo. Também as questões de restrições de fabricação, o pessoal chama de DRC, mas são restrições de fabricação também, os limites do fabricante, né? Qual é a máxima, qual é a mínima largura de trilha, espaçamento entre furo mecânico e borda de placa, são questões que a gente tem que ver. Processo, nós temos que conhecer processo, dependendo do processo de solda, é um tipo de layout, é uma estratégia de layout diferente. Tipo de componente, tipo de montagem, tipo de laminado, tudo isso altera o seu projeto de layout. Nós vamos aprender como que a gente gera os Gerbers, né, que são os arquivos que possibilitam a fabricação da placa. Né? O que são Gerber? Quais os layers que a gente deve gerar para um Gerber numa placa face simples, numa placa dupla face, tá? E, mais do que isso, arquivos de fabricação, de montagem, de pick and place, de furação, lista de material valorizada, tudo isso são tópicos que a gente deve ver no nosso curso de projeto de placa, ok?